Olá pessoal, eu sou Eduardo Merino, aluno do curso de mestrado profissionalizante em ortodontia da UNG de Guarulhos, turma 4. E meu assunto hoje é fios de curva reversa e curva acentuada. Bom, para entender um pouco a aplicação desses fios, né, a gente tem que entender primeiramente uns conceitos básicos, tá? Deve-se observar inicialmente o plano oclusal do paciente, onde os incisivos superiores não devem ultrapassar 2 a 4 milímetros do plano oclusal. E os incisivos inferiores devem tocar o plano oclusal ou ficarem abaixo. Essa é uma informação do artigo de Câmara e Martins, publicado na revista Dental Press 2016. Ok? Então, primeiramente, observar o plano oclusal, certo? A gente pode verificar a presença de mordida aberta ou sobremordida em uma análise cefalométrica através da medida AFAI, a altura facial, tá? Ou ainda através de um exame clínico diagnóstico, para você observar a presença da mordida aberta ou da sobremordida. Essas maloclusões elas podem e devem ser tratadas porque elas podem promover aí distúrbios de articulação temporomandibular, né? Problemas estéticos, de fonação, mastigatórios e musculares. Então é muito importante fazer o tratamento dessas duas maloclusões aí, né? Normalmente pacientes de AFAI diminuída, né, essa altura facial diminuída, terão sobremordida acentuada, né, e o inverso também é verdadeiro. Pacientes de AFAI aumentada, né, terão provavelmente mordida aberta anterior. Né. Alturas faciais, onde estabelece a proporção ideal de 45% para o terço superior náseo até a espinha nasal anterior, tá? E 55% para os terços médios e inferior, da espinha nasal anterior até o mentoniano. É isso que é o preconizado como uma altura facial ideal, segundo também esse artigo de Câmara Martins de 2016. Para fechar o diagnóstico, a gente deve também avaliar a altura da linha do sorriso, né, e a linha do lábio superior. Tá? A análise desses fatores conjuntamente, você pode diagnosticar então a necessidade de intrusão ou extrusão dentária, que entre outros métodos que a gente sabe que existe, dependendo da indicação, do diagnóstico, poderá ser feita com fios então de curva reversa ou curva acentuada. Bem? Algumas proporções exageradamente discrepantes da altura facial, por exemplo, da sobremordida e da mordida profunda, elas são encaminhadas para tratamentos cirúrgicos, né? Onde apenas o tratamento dentário ele será aí, totalmente insuficiente. Okay? Então, o que é a curva acentuada e a curva reversa? De um modo simplificado, a tal curva é a curva de um fio, né? E ela diz respeito à curva de Spee, ok? E essa é a curva de Spee, ou curva de Spee. Ela é uma linha antero-posterior que tangencia as pontas das cúspides disto-vestibulares dos segundos molares à borda incisal dos caninos, ok? Então, curva de Spee. Na mandíbula, essa curva não deve ter uma profundidade maior do que 1,5 milímetros da linha à cúspide vestibular do seu dente com ponto mais profundo. Então, essa altura, né, da cúspide disto-vestibular do segundo molar até o canino, né, essa altura não pode ser superior a 1,5 milímetros. Isso falando em padrões então de normalidade. Ok? Até aqui é aceito como uma curva de Spee saudável. Talvez, né, provavelmente até sem necessidade de abordagem de tratamento para correção. A gente então tem algumas formas de correção, né? E então o fio de curva reversa, tá? É um fio desta forma, é feito para tratamento que eu vou explicar logo a seguir, e este é um fio de curva acentuada. Então podemos ver que no fio de curva acentuada é a linha de Spee que eu acabei de mostrar,
porém, né, mais proeminente, ok? E no caso do fio de curva reversa, é o inverso da linha de Spee, certo? Curva de Spee. Bom, para pacientes com sobremordida, deve ser realizada desde os fios de níquel titânio pré-contornados, fios aí 14, você já começa a utilizar esse tratamento, tá? Então, ele inicia nos fios iniciais do tratamento mesmo, você já encontra fios que já vêm contornados, tá? Tanto para curva reversa quanto para curva acentuada. Pacientes com sobremordida, tá? Esse fio de curva reversa na arcada superior e o fio de curva acentuada na arcada inferior. É assim que trata a sobremordida, tá? Fio de curva reversa superior e fio de curva acentuada inferior. Após essa sequência de alinhamento e nivelamento com fios de níquel titânio, então você pode entrar com os fios de aço, né? Eles não vêm pré-contornados, você tem que fazer o contorneamento desses fios, então. Né? Esses fios, então, para casos de brackets com slot 0,22, que a gente utiliza muito na ortodontia, preferencialmente até o fio 19 por 25, tá? Então ele pode ser contornado, esses fios de aço, com auxílio de uma caixa, tá? Onde você pega uma caixa, coloca o fio, que no caso é reto, e você pressiona desta forma o fio para encostar na caixa, você vai dando um contorno na região anterior do fio, né? Tanto para a curva acentuada quanto para a curva reversa, né? Dependendo do seu tratamento, ok? E uma outra forma que é até mais adequado, recomendado de você fazer o contornamento do fio é com um alicate de la Rosa, tá? Esse é o alicate de la Rosa, você pode ver que ele tem essa conformidade convexa e côncava das suas pontas ativas e você vai então dando a conformidade para o seu fio de aço, ok? Reverso ou acentuado, dependendo do que você quer. Então, recapitulando, sobre a mordida, a gente faz o fio na arcada superior reverso e na arcada inferior acentuado, ok? Então a gente pega após o contorneamento do fio e encaixa nos tubos dos molares, ok? Com alicate Wingard, e a gente tem que observar uma altura do fio de 16 a 20 milímetros para a cervical, do slot do bracket para a cervical. Então você faz uma conta do slot do bracket até a altura do fio de 16 a 20 milímetros. Por exemplo, para fio de curva reversa no superior, né? Essa quantidade aí máxima que você deve dar de contorneamento para o seu fio para não fazer movimentos excessivos no seu fio, ok? Bom, mordida aberta é feito o tratamento, portanto, do modo inverso, tá? É necessário atuar com fio de curva acentuada na arcada superior e curva reversa na arcada inferior, tá? Dessa forma, a gente faz uma intrusão de premolares, de molares na arcada superior e uma extrusão de incisivos inferiores, né? Buscando aí o fechamento da mordida, concorda? Mordida aberta, você busca intruir os molares e extruir os incisivos inferiores, buscando fechar a mordida do paciente. Lógico que esse é um tipo de tratamento para mordida aberta, né? Não é o único exclusivo e o único indicado, ok? É fundamental importância, nesses casos de mordida aberta, avaliar outros fatores que podem contribuir para essa maloclusão, né? Então, pode até fazer recidivas ao final do tratamento, tá? Por exemplo, hábitos parafuncionais, sucção digital, uso prolongado de chupeta, obstruções respiratórias, são as principais causas aí de mordida aberta, né? Para tal, será sugerido tratamentos multidisciplinares, por exemplo, encaminhar o paciente para um otorrino,
otorrinolaringologista, um fonoaudiólogo, um psicólogo, dependendo, né, para crianças que têm hábitos e não conseguem se livrar dos hábitos, né? E dependendo do caso, a gente pode fazer uso de alguns outros aparelhos acessórios no aparelho fixo, né? Esporões, que são colados na palatina dos incisivos superiores, pode ser utilizado aparelhos com grades linguais também, tá? Para reeducar a posição da língua, por exemplo, para aparelhos reeducadores linguais, né? E também uso de elásticos intermaxilares na sua terapia. Bom, esse é o tratamento da mordida aberta e da sobremordida com fios de curva acentuada e curva reversa. Alguns cuidados devem ser observados para usos destes fios, ok? Para fios de curva acentuada, eles podem vestibularizar os dentes anteriores, né? Então, se tiver com força excessiva, principalmente. Então, há necessidade de você neutralizar essas forças. Desse modo, você pode fazer um torque, né, para a palatina. Então, fios de curva acentuada vestibularizam, às vezes, os dentes anteriores e você faz um torque no fio, buscando esses dentes anteriores irem para a palatina. Esse torque, obviamente, tem que ser em fios retangulares, porque os fios redondos não permitem que você faça esses torques no fio, né? E o inverso também é verdadeiro. Então, os fios de curva reversa, eles podem palatinizar os dentes anteriores. Portanto, a necessidade também de neutralizar essas forças, buscando um torque, no caso, vestibular no seu fio retangular, para neutralizar essas forças e não deixar com que movimentos indesejados ocorram. Então, esses são os cuidados, ok? Agradeço muito a atenção, espero que tenha sido bastante elucidativo o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado, até a próxima.